Vou filmar aqui. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Hello everybody, welcome, good afternoon. Bienvenidos a este nuevo episodio de las Volley Talks. Hoy ya es martes 18 de agosto del 2020. Mi nombre es Alejandro Castillo y les saludo desde la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo. Hoy el episodio número 93 con un enorme invitado. Él no me cree que tiene muchos seguidores aquí en México, pero tiene muchos seguidores. Mucha gente me ha preguntado por la presencia de Au Capitán, Nalber Bittencourt, que los saludo hasta Brasil. ¿Cómo estás, Nalber? Saludos. Tudo bom, Alejandro? Para mim é um grande prazer falar com você, falar com todo o México, um país muito querido por todos nós brasileiros. Infelizmente, não estive tantas vezes assim no México. Fui uma vez na cidade do México, outra vez em Acapulco, para jogar vôlei de praia, mas com a seleção nunca tive esse prazer. Hoje vou ter essa oportunidade de interagir com todos vocês aí. Muito legal. No, muchas gracias, Nalbert. Vamos a estar hablando en portuñol, porque bueno, así nos puede entender más gente. Podríamos hacer en inglés, pero bueno, en portuñol lo intentaremos, Nalbert. Creo que no es nada tan complicado. Les agradezco nuevamente mucho que estén aquí. Vamos a hablar con la leyenda del voleibol brasileño, campeón olímpico, campeón mundial, campeón de Copa del Mundo, campeón sudamericano, campeón de Liga Mundial. Que lo ganó todo, Nalbert Bittencourt. Foi uma carreira de muitas alegrias, de muito êxito, de muitos resultados, né? Desde sempre, desde as categorias inferiores, as categorias de base. E para mim foi sempre uma grande paixão jogar vôlei, jogar pela seleção brasileira e encerrar a minha carreira com todos esses resultados, né, representando bem meu país. Sempre foi uma tremenda honra. Sí, bueno, leía yo, Albert, corrígeme, que tú fuiste la primera persona que fue campeón mundial de cadetes, campeón mundial juvenil y campeón mundial de mayores, ¿es cierto? Perfeito. São as três categorias. Alguns anos atrás, a Federação Internacional inventou a Sub-23, mas não durou muito tempo, mas as principais categorias do voleibol são a Sub-17 de cadete, Sub-20, juniores e, depois disso, adultos, né? Então, participei das seleções nacionais desde o cadete, desde os 16, 17 anos, e tenho esse recorde de ser o primeiro jogador na história do vôlei mundial a ser campeão mundial em todas essas categorias. Para mim é um tremendo orgulho, tremenda honra, mas sem grandes times certamente não teria conseguido nada disso. Muy bien, vamos a platicar eso más adelante, pero tenemos los primeros saludos, mi estimado Nalbert. Un gran amigo mío de Edgar Orea, que vive cerca de Acapulco, donde tú estuviste, dice: el gran capitán Nalbert Bittencourt. Muito obrigado. É isso aí. Eu sempre fui conhecido no exterior como o capitão, né? O grande capitão, e isso muito me orgulha. Sí, bueno, aquí en México te decía que tienes muchos fans y aquí eres conocido como el eterno capitán de la Selección de Brasil. Aqui no Brasil também, muita gente na rua vem me abordar como: fala capitão, é o nosso eterno capitão. E, na realidade, nós, aqui no voleibol brasileiro, nós tivemos muitos capitães marcantes. Desde lá dos anos 80, a gente teve o William Carvalho, que era muito conhecido também, não só pelo talento como levantador, mas por ser o capitão. Logo em seguida veio o Carlão. O Carlão ficou muito tempo como capitão e eu fui o capitão logo em seguida, né? Permaneci durante quase 10 anos. E, enfim, são vários jogadores que acabaram sendo conhecidos, muito mais até por essa função de ser capitão,
do que pelo próprio voleibol. E para mim é uma alegria. Eu sempre gostei muito dessa situação. Muy bien, felicidades, Nalbert. Oye, un gran mensaje. Dice, un saludo y gran abrazo a Nalbert de los grandes. Felicidades de Mireya Luis, desde Cuba. Meu Deus, Mireia. Mireia, maior jogadora, na minha opinião, maior jogadora de voleibol de todos os tempos, um fenômeno. Recentemente, aqui no Brasil, até por conta da pandemia, os veículos de comunicação estão fazendo reprises de jogos, né? Então a gente teve a oportunidade de transmitir, de assistir jogos antigos. A Mireia esteve presente em vários desses, alguns canais, alguns sites fazendo pesquisas para deixarem aberto o conteúdo de voleibol, né? E um deles me perguntou quais eram os 5 maiores jogadores, os 5 maiores atletas de voleibol de todos os tempos, na minha opinião. E a única mulher foi a Mireia. Eu coloquei a Mireia como a maior jogadora de todos os tempos e coloquei outros 4 homens, né? De todos os que eu vi, certamente a Mireia está no grupo das maiores. Y bueno, todos recordamos esa gran rivalidad que había en el voleibol femenino de Cuba contra Brasil, recordarás en Atlanta 96, en Japón 98 en el Campeonato Mundial. Al final, Mireia nos ha contado aquí que termina siendo grandes amigas de Ana Moser, de Marcia Acuña, pero bueno, gran rivalidad en ese entonces, ¿no? Sim, era uma rivalidade, né, ferrenha, porque Cuba era o melhor time do mundo, um time muito forte. Aquela geração, é uma geração inesquecível, uma geração histórica do vôlei mundial, não só no feminino, como no masculino também. Se for comparar os grandes times da história, talvez esse time de Cuba seja o melhor, seja o time que mais venceu, o time que mais diferença tinha para os seus adversários. Mas o Brasil, em algum momento, começou a incomodar, começou a se chegar junto, começou a ganhar algumas edições de Grand Prix, ganhou o Pan-Americano, nunca conseguiu ganhar a Olimpíada. Acho que a grande rivalidade veio daí, né? Veio das semifinais olímpicas de Atlanta e Sydney, onde o Brasil levou o jogo para o tie-break, mas as cubanas acabaram vencendo. E, infelizmente, as brasileiras encontraram com as cubanas na semifinal, porque nessas 2 edições de Olimpíada, o Brasil era o segundo melhor time, poderia chegar numa final olímpica contra Cuba, mas por conta da primeira fase, dos cruzamentos, esses jogos acabaram acontecendo na semifinal. Mas é legal a gente falar, Alejandro, que até um tempo atrás a Mireia esteve aqui no Brasil, nós jantamos juntos aqui, jogadores, jogadoras. Ela veio uma outra jogadora cubana também, que acho que foi a Ruiz. A Ruiz veio também para cá. Elas foram no carnaval, ela é muito amiga da Virna, da Fernanda, que eu sei. Então, rivalidade ficou na quadra. Fora da quadra, só amizade. Sí, que eso me gusta mucho de la afición brasileña porque se apasiona con su equipo, pero también reconoce a los mejores jugadores del deporte, ¿no? Como decías ahora con Mireia, yo tuve aquí hace 2 meses a Randy Stokes, Ingen Smith, los pioneros de la playa. Ellos me dicen que cuando iban a Brasil tenían que escoltarlos al hotel porque eran unas estrellas allá en la playa. Exatamente. Eu lembro bem. Eu era um garoto, eu comecei a jogar vôlei naquela época. Naquela época que não existia o circuito mundial de vôlei de praia, existia o campeonato mundial de vôlei de praia, que era aqui no Rio de Janeiro, no mês de fevereiro ou março, era no verão daqui do Rio. E os americanos, eles já tinham uma liga profissional, já tinham a AVP, e eles estavam um degrau acima de todos os outros países do mundo. E os Stokes e o Smith, eles vinham e ganhavam sempre. Mas eles não ganhavam, eles atropelavam, não tinha jogo praticamente. E eles acabaram se tornando assim, figuras muito conhecidas do verão carioca, por conta daquele campeonato. Então, assim, eles não podiam andar na rua, eles eram muito conhecidos. E olha que legal, né? Com o passar do tempo, circuito mundial, o Brasil se desenvolveu e acabou também revelando grandes atletas, grandes jogadores que conseguiram jogar de igual para igual com os americanos. Así es. Hoy tenemos otro saludo de un buen amigo mexicano, Juan Alberto Negrete,
me pone el mensaje en portugués, pero yo no sé mucho portugués, lo voy a tratar de leer en É. español. Dice, hola, Nalbert y Alex, un verdadero placer verlos. Un grande jugador y capitán brasileiro, Nalbert. Grandes Sim. memorias, grandes recuerdos y fotos con ustedes en Río. Él ya estuvo por allá y tiene fotos contigo. Ah, legal, legal. Na Olimpíada, pode ter sido na Olimpíada Rio 2016, não? Pues Pode yo ser, ou creo, em outros momentos. no sé, él me pone aquí que él es gran amigo de Rui Campos. Rui, grande Rui, lógico. O Rui é medalhista olímpico, vice-campeão olímpico em Los Angeles 84, foi a primeira medalha olímpica do voleibol brasileiro. Aquela geração, Alejandro, diga-se de passagem, né? A geração do Rui, do Renan William, do Dalzotto, Renan, do Renan Dalzotto, do Bernard Montanaro. Eisman, Montanaro. Eles foram os grandes precursores, eles abriram os caminhos do voleibol aqui no Brasil e tornaram o voleibol muito popular naquele momento. Foi feito um projeto em cima do vôlei e acabou dando tudo certo. E o vôlei acabou se tornando um esporte, se tornou rapidamente o segundo esporte, era uma febre. Muitos garotos novos começaram a jogar, dentre eles eu. Eu tinha 10 anos de idade, 10, 11, 12 anos. No momento que eu descobri o vôlei, nunca mais larguei, nunca mais quis saber de outro esporte que não fosse o voleibol. O sea, ¿tú dirías que ese momento, esa medalla del 84 fue lo que detonó el voleibol de sala en Brasil? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. De forma até injusta, essa geração aqui no Brasil é conhecida como a geração de prata. Você sabe que aqui no Brasil, até mesmo por conta de todos os resultados do futebol, né, as vitórias em mundiais do futebol e também os resultados do vôlei que apareceram ao longo do tempo, ser prata aqui no Brasil não significa muita coisa, infelizmente. E eles são considerados a geração de prata, coisa que eu sinto que incomoda um pouco. Mas, na realidade, eles são muito mais do que isso. Eles são a geração mais importante do voleibol brasileiro, sem dúvida alguma. Sem eles, eu não estaria aqui para contar essa história como campeão olímpico, como campeão mundial, em todas as categorias. Certamente eu não estaria aqui. Então, por conta de tudo que eles desbravaram, nós construímos uma estrada e construímos uma plataforma muito melhor para os jogadores que vieram em seguida. Sí, y bueno, yo recuerdo poco de esa generación del 84, pero recuerdo muy bien la del 92 en Barcelona. Fue fenomenal ese equipo con Marcelo Negrão, que tenía mi edad y era campeón olímpico, con Douglas, con Giovanni Gavio, gran generación de jugadores esa del 92. É importante nós falarmos, né, que o voleibol brasileiro, ele foi passo a passo evoluindo, passo a passo foi se aperfeiçoando, foi amadurecendo para chegar a todos esses resultados. Então, olhando lá nos anos 80, tivemos essa geração de prata, que eu acabei de falar, que foi a geração que explodiu o voleibol para o país inteiro. Logo em seguida, em 92, tivemos a primeira medalha de ouro com essa geração que você falou, né? Maurício, Marcelo Negrão, Tandy, Giovanni, Paulão, Carlão, eles eram os titulares do time. Foi uma loucura quando eles ganharam aqui, porque, Alejandro, era um momento em que, em Olimpíadas, o Brasil não trazia muitas medalhas. Hoje, o Brasil traz perto de 20 medalhas olímpicas por cada edição de Jogos Olímpicos. Naquele momento, o Brasil só tinha 3, teve 3 medalhas. Teve uma do judô, teve uma da natação e, por último, a medalha do vôlei, que foi a primeira medalha do esporte coletivo nacional, a primeira medalha de ouro do esporte coletivo. Então, aquilo se tornou um evento. Eles eram os Beatles, pareciam os Beatles aqui. O voleibol explodiu de novo com uma grande febre. E, a partir desses dois momentos, da geração de 80 e da geração de 92, veio o voleibol feminino, que começou a crescer, o voleibol de praia se profissionalizou, e aí, passo a passo, todos os resultados das categorias de base também foram acontecendo. E aí, mais à frente, vieram outras gerações, a geração feminina bicampeã olímpica, veio a minha geração, que foi a geração que ganhou tudo, né? Que ganhou o Campeonato Mundial, Liga Mundial, Olimpíada, Copa do Mundo, que ganhou tudo durante 10 anos praticamente. Então, assim, foi passo a passo e foi uma evolução
tudo muito bem construído. Sí, no, no, muy, muy buen trabajo que han hecho en Brasil. Y bueno, yo creo que esto te lo han preguntado muchas veces, pero de la manera más simple, ¿cómo definirías este gran desarrollo que tuvo el voleibol? Porque no es un tema de solamente desearlo, no es solo desear que pase, hay que trabajar mucho hacia atrás con categorías Sim. menores, con crecer mucho la afición, con que le interese a los sponsors. ¿Cómo dirías que se desarrolló en Brasil esta parte? Olha, a evolução do Brasil nesse sentido também foi muito grande ao longo do tempo. A gente sabe que o Brasil é o país do futebol. E a gente tem o futebol como o primeiro esporte, como uma religião, e todos os outros. Mas ao longo de todo esse tempo, o vôlei conseguiu se descolar, né? Se descolou dos outros esportes como o segundo esporte mais popular. Acho que muita coisa pode ser melhorada ainda, mas lá nos anos 80, nós tínhamos o Nussmann, que ele trouxe a Olimpíada para o Brasil, trouxe a Rio de 2016, foi presidente do COB e tal. Infelizmente, ele se envolveu com problemas de corrupção, tem uma série de situações que aconteceram logo depois da Rio 2016, mas lá na Confederação Brasileira de Vôlei, nos anos 80, ele deixou tudo pronto, ele plantou um cenário muito bom, que envolvia televisão transmitindo jogos, que envolvia um trabalho muito bom nas categorias de base, que envolvia um trabalho de capacitação dos treinadores. Então, o Brasil desenvolveu uma escola de treinamento, uma escola própria de treinamento, e acho que por conta disso, né, os patrocínios vieram, os resultados apareceram, os patrocínios vieram, e a gente conseguiu criar um círculo virtuoso ao redor do vôlei. Confesso para você que hoje, Alejandro, é um momento um pouco difícil, não só por conta da pandemia, mas nós tivemos problemas nos últimos anos na confederação, a nossa capacidade de gestão piorou um pouco, estamos todos nós muito preocupados com o que pode ser do vôlei, mas a gente está aqui para lutar também. A gente está aqui para lutar e não deixar que o voleibol brasileiro se torne somente uma história. Ela tem que ser uma história ainda de evolução, porque há muitos passos a serem dados ainda. Claro. Oye, y bueno, y se ha vuelto la Liga de Brasil muy atractiva, han ido a jugar ahí, fue Kevin Leroux de Francia hace un par de años, fue Taylor Sander a jugar también, es decir, ya tienen nombres importantes el circuito, el campeonato brasileiro. Lucarelli prácticamente ha jugado ahí toda su vida, entonces han creado una liga fuerte y eso es también importante. Ah, sim, criamos uma liga, você citou muito bem, né? Ao longo do tempo, a nossa liga local, a nossa liga nacional foi evoluindo, foi melhorando, mas acredito que nos últimos 10, 15 anos tenha estacionado, tenha estagnado um pouco. Não vieram mais patrocínios, a gente não conseguiu construir, né, potencializar esse produto da liga para atrair mais patrocinadores. O que nós vemos hoje aqui, Alejandro, são donos de empresa ou são alguns gestores de algumas empresas ou de algumas instituições que gostam muito de voleibol e que decidem criar um time. Agora, fica difícil convencer, às vezes, dentro de uma empresa, a que ela destine uma verba de marketing para um projeto de vôlei, porque é um projeto que é um dinheiro que você coloca ali e que muitas vezes você não vai ter de volta. Acho que o grande X da questão é fazer com que os clubes, os times, também tenham uma receita, também ganhem um pouco de dinheiro para compensar todo o dinheiro de marketing que a empresa põe. Porque aqui no Brasil e na maioria dos lugares do mundo é assim, né? Existe um clube, mas existe um grande patrocinador por trás. A gente vê o exemplo do Sada Cruzeiro, talvez seja o melhor exemplo, que é um time que foi campeão mundial, é um time muito rico, mas existe o Cruzeiro, que é um time de futebol, um clube de futebol que atrai torcedores, e existe uma grande empresa, que é a Sada. Se não fosse a Sada, não existiria o time do Cruzeiro, não existiria a equipe do Cruzeiro. Então, e a Sada tem como presidente, tem como dono um senhor que ama vôlei, que adora vôlei. E se ele não adorasse vôlei, a Sada não estaria no vôlei.
entendeu? Acho que o grande desafio para todos nós aqui é fazer com que o interesse das empresas possa aumentar, para que eles possam ver o esporte olímpico, o voleibol, como um produto realmente atrativo, que hoje em dia está um pouco difícil de convencer. Oye, y bueno, veo en el voleibol femenino, algo que no veo en el masculino, que ahí los equipos tienen nombre de empresas, está el Nestlé, está el Unilever. Sim. Eso ¿por qué no pasaba en el masculino? Que está el SADA, está el CESI, está el Taubaté. Não, acontece, é igual. O SESI é o Serviço Social da Indústria. Mm, Né? É uma instituição que tem também time feminino. Tinha o SESC Rio de Janeiro, que é o Serviço Social do Comércio. São instituições públicas que resolveram investir. O Taubaté é a cidade de Taubaté, mas são vários patrocinadores que bancam o time. Quer dizer, existe um projeto da Prefeitura de Taubaté em função daquela equipe. Né? O caso do Cruzeiro, quer dizer, SADA é uma grande empresa, junta com o Cruzeiro, que é um time de futebol. É um pouco assim, no feminino, a gente vê. Tem o Osasco, que é uma equipe tradicional, que todo ano fica sempre tentando mudar os patrocinadores. Né? Antigamente era a Finasa, aí agora passou para Audax, enfim, vários patrocinadores entraram, mas o clube está ali. Tem o time do Bernardinho, Rio de Janeiro, tem o time do Zé Roberto, que são grandes, são grandes captadores de patrocínio, eles conseguem trazer os patrocínios para as equipes deles, mas a fórmula no feminino e no masculino é a mesma. Tem sempre uma empresa forte por trás para patrocinar os times. Okay. Entonces, para concluir, ¿tú dirías que en general hace falta vender mejor el producto del volei? Porque yo creo que afición sí hay. En Brasil me queda claro que hay mucha afición, en México hay mucha afición, pero a lo mejor no, la gente del volei no lo hemos sabido vender bien a los patrocinadores. Perfeito. Eu acho que como produto de marketing, o voleibol de clubes não está conseguindo evoluir. A mesma evolução que nós tivemos com a seleção nacional, né, com todo esse projeto envolvendo as seleções, a gente não conseguiu fazer evoluir com a Liga de Clubes. E mesmo assim, conseguimos manter muitas vezes as nossas estrelas. Né? E voleibol se tornou um esporte caro, é um esporte que você tem que botar muito dinheiro. E a gente consegue muitas vezes manter as nossas estrelas aqui. Mas acho que a partir de agora, com o dólar do jeito que está aqui, o dólar está 5,5, o euro está 6,5, coisa que há muito tempo que não tinha. Acho que vai ser para a próxima temporada, vai ser muito difícil as estrelas nacionais ficarem aquí. Ok, sí, bueno, recién leía que Lucarelli fue a Italia, va al Trentino, pero sé que Bruno está regresando de la Lube y su lugar lo cubrió el de Checo en la Lube. Entonces, bueno, este intercambio siempre hay, ¿no? Es un intercambio Assim, permanente. no caso do Bruno, é um projeto pessoal, porque ele já estava há muitos anos lá na Itália. E ele queria voltar para o Brasil. E aí tem Taubaté, que realmente é uma equipe rica, é uma das equipes mais ricas do Brasil, que conseguiu trazê-lo de volta com um salário muito bom. Mas certamente na Itália ele ganharia mais, ele estaria ganhando mais, mas é um projeto pessoal, um projeto de vida voltar para o Brasil. Muy bien. Oye, Albert, ¿cómo describirías tú el impacto que ha tenido el proyecto Banco do Brasil para el éxito de la selección nacional? É fundamental, fundamental. E olha que história curiosa que eu tenho com o Banco do Brasil. Minha primeira convocação, minha primeira seleção nacional foi em 1991. Seleção de cadetes, seleção sub-17 para o Campeonato Mundial. E foi o primeiro ano do Banco do Brasil patrocinando as seleções de vôlei. E está patrocinando até hoje. Faço as contas aí, praticamente 30 anos de patrocínio do Banco do Brasil no vôlei brasileiro, e posso te afirmar que sem esse patrocínio, sem as condições que o Banco do Brasil ofereceu ao longo de todo esse tempo, teria sido impossível. Porque com
deu toda a condição para que a gente tivesse estrutura, boa alimentação, bons treinamentos, ganhávamos sim uma boa ajuda de custo, um bom salário na seleção, e toda a estrutura que envolve as seleções de base, a confederação, a seleção adulta, viagens para lá, para cá, intercâmbio, isso tudo foi fundamental para os resultados. Sí, hoy día, pues la gente de mi edad no nos podemos imaginar el voleibol brasileño sin Banco do Brasil. É verdade. É verdade, fica difícil imaginar, porque é muito marcante. E você sabe, Alejandro, que há uns 5, 6 anos atrás, tivemos um problema na confederação, até com o presidente da ARI, que é da Federação Internacional de Voleibol, né? Tivemos uma crise, várias denúncias de escândalo, de corrupção, de desvio de verbas e tudo, coisa que foi lançada, virou uma grande crise do voleibol, e foi o único momento em que o Banco do Brasil, no Brasil a gente fala titubeou, né? Que eles tremeram, que por muito pouco eles não deixaram o vôlei. Mas como você falou, que a relação é tão forte, a relação é tão antiga, que passou por essa crise. Passou firme por essa crise, e o Banco do Brasil ainda continua patrocinando. E olha, devo falar outra coisa. E como eu falei para você, um pouquinho antes de nós começarmos aqui a live, né? O Banco do Brasil hoje tem um projeto de embaixadores. Eu sou embaixador do esporte Banco do Brasil há 10 anos, e nós viajamos o Brasil inteiro para conversar com as pessoas, para dar palestras, para participar de eventos corporativos do banco e de parceiros do banco, e eles fizeram questão que esses embaixadores fôssemos nós do voleibol. Olha que importante, que legal. E o resultado é um resultado muito gostoso de se sentir, porque a gente tem esse contato próximo com todo o público. Muy bien, vamos con más comentarios. Sim. Daniel Scott says in Portuguese, but I don't speak Portuguese. He says, Nalbert, hola, dice Daniel Scott. Daniel Scott, grande jogadora. Ya, dice que estuvieron para el carnaval una vez en 96 con Nestlé, junto con Virna, Denise, Karim, Tara Crossbarrow. Alejandro Castillo, are you failing with Portuguese? Yes, Daniel, I don't speak Portuguese, sorry. We are speaking Portunhol. Portunhol, tá funcionando. Daniela Scott, ela ficou marcada aqui no Brasil, ela fez muitas temporadas aqui no Brasil, uma jogadora de muito sucesso. Se não me engano, jogou 4 ou 5 Olimpíadas, né? Acho 5 Olimpíadas. 5. Exato. Entrou no Hall da Fama recentemente, não é? Sim. Então, exatamente. E uma jogadora que assim, deixou uma história muito legal marcada aqui no Brasil. Sí, yo sé, la tuve aquí de invitada hace 3 semanas, 4 semanas, y una gran historia, muy simpática, Daniel Scott. Regards to New Orleans, Daniel. Legal, muito bom. Emanuel Batani es un árbitro de playa en México, dice, saludos a Nalbert, un privilegio verlos jugar en Acapulco en el World Tour de playa. Beach World Tour de Acapulco. Olha, foi um torneio, foi muito gostoso ir a Acapulco jogar. Foi no meu início do vôlei de praia. Se não me engano, eu joguei pouco tempo de vôlei de praia, 1 ano e meio, 2 anos. Foi no 99? Não, foi em 2005. 2005. Okay. Eu ganhei o convite da organização, né? Muito obrigado, México. Eu ganhei o convite, o wildcard, e fomos para o torneio. Só que eu recebi o convite muito em cima da hora, e eu não consegui me planejar, porque eu estava iniciando no vôlei de praia. Então eu cheguei, eu não consegui me planejar com antecedência, eu comprei a passagem, tudo em cima da hora, cheguei no dia do jogo, cheguei de manhã e tive que jogar logo chegando. Cheguei no hotel, me arrumei, fui jogar. E aí, vôlei de praia, eu iniciando ainda, sem ritmo,
perdi os 2 primeiros jogos, fui eliminado. Ou seja, fiz uma viagem até Acapulco e joguei, perdi os 2 jogos, mas aí fiquei mais 2, 3 dias aproveitando a cidade, conhecendo. Uma cidade muito legal. ¿Quién fue tu pareja esa ocasión? Naquela época era o Guto. Guto. Era um jogador que era rei da praia aqui no Brasil, no circuito brasileiro. Era um garoto jovem e eu joguei durante 2, 3 meses com ele. Foi bem no início. E, inclusive, a minha dificuldade no vôlei de praia foi essa, foi conseguir um parceiro que me completasse. Eu precisava de um jogador alto para bloquear. E quando eu fui jogar, os jogadores melhores nessa função eram os melhores do mundo. Era o Ricardo, era o Fábio Luiz, era o Benjamin. Eram os 3 melhores bloqueadores do mundo, os 3 brasileiros, e que tinham parceiros brasileiros. Eram as 3 melhores duplas do mundo. E eu não consegui jogar com nenhum deles. Acho que foi um problema que eu tive naquela época. Oye, que Ricardo Santos todavía juega, estuvo jugando en la AVP en California hace 2, 3 semanas. Fenômeno. Todavía É juega. inacreditável. Ele ainda joga muito bem. Ele foi campeão brasileiro ano passado, aos 44 anos, eu acho. Impressionante. Impressionante. Refugio Villa, una buena amiga de México, te manda saludos. Aquí dice, Saludos. luego Neftalí Nájera, que vive al norte de México, en Sonora, un buen amigo, dice, jugadorazo, great player, Nalbert, muy inteligente, very smart, Gracias. excelente entrevista, Alejandro, y saludos a Nalbert Bittencourt, el eterno capitán de Brasil. Muchas gracias. Meu espanhol, muchas gracias, e basta. Não Oh, me arrisco a mais nada. muito obrigado, se entiende. Muito obrigado, sim. Gustavo Tenorio, Nalbert, uno de los mejores cracks del voleibol mundial, un abrazo desde Canadá. Él es árbitro, referee en Canadá. Canadá, muito bom. O Canadá é um país que está sempre crescendo. O Canadá, para o ano que vem, para a Olimpíada no masculino, vai com um time forte, vai com um time que pode surpreender. Ano a ano, o Canadá crescendo. E no vôlei de praia, é campeão mundial feminino, Sí, né? con Melissa Humana Paredes y con Melissa e Sara Pavan. Espetacular. O Canadá tem uma ótima escola de voleibol, muitos fundamentos, muita organização tática. Nós brasileiros, que somos muito do instinto, né, da habilidade, não somos tão táticos assim, nós admiramos, né, a escola americana e a escola canadense de vôlei. Melissa Humana, que es hija de Hernán Umaña, un exjugador de Chile. Sim, perfeito, perfeito. Cracaça de bola, joga muito, defende tudo ali, muita habilidade na hora de atacar também. Dice Nalbert, dice Octavio Medina, un buen amigo mexicano que ahora vive en Seattle, Washington, Estados Unidos. Dice Nalbert, puedes mandar un saludo y felicitación para mi amigo Carlos Alberto Alves Teixeira, que hoy cumple años. Gracias y saludos desde Seattle. Carlos Alves Teixeira, Carlos Alberto Alves Teixeira. Um grande beijo, um grande abraço, parabéns. Otro buen amigo acá de México, del estado de Hidalgo, cerca de Ciudad de México, Alex Bárcenas, dice, el gran capitán de Brasil, Nalbert, saludos para él y para ti, mi buen Alex. Qué buen invitado tienes el día de hoy, por supuesto, el capitán. Essa eu não entendi muito bem, pode repetir, eu não entendi. Nada, que te mando saludos al gran capitán de Brasil, Nalbert. Gracias. Saludos para ti, saludos para mí, me manda Alejandro Bárcenas. Legal, gracias. Y sí, dice Manuel Batani que sí, ese juego en Acapulco fue en 2005. Em 2005, Así es. 2005. Eu estava iniciando no vôlei de praia. E quando eu perdi, né, eu aproveitei um pouco da cidade maravilhosa, e fiquei assistindo todos os jogos para tentar aprender um pouco. Mas acho que não deu muito certo. Oye, ¿jugaste mucho tiempo playa después de eso? Poco. Joguei um ano, porque foi depois da Olimpíada de Atenas, eu queria jogar vôlei de praia. Eu já vinha de praticamente 15 anos na seleção brasileira, estava um pouco cansado, já estava com todos os objetivos, todos os sonhos realizados, todos os títulos conquistados, e queria um novo desafio. E por eu ser do Rio, por eu ter nascido na praia, eu ter um bom contato no vôlei de praia, eu resolvi
arriscar, né? Fazer esse desafio. E eu coloquei como desafio tentar ir para uma outra Olimpíada na praia e talvez conseguir uma medalha, né? O único que conseguiu até hoje foi o Kirali, Kart Kirali, e acho que vai ser o único, porque hoje em dia vôlei de quadra é vôlei de quadra, né? Salão? De sala, aquí le decimos voleibol de sala. Vôlei de sala, vôlei de sala, vôlei de sala. Vôlei de praia, vôlei de praia. São dois esportes diferentes e não dá para conciliar. É muito difícil sair de um e ir para o outro e conquistar grandes resultados. Está tudo muito específico. Sí, es una preparación diferente, es una técnica diferente. Yo lo vería como dos deportes muy diferentes. Tranquilamente, são muito diferentes, cada vez mais diferentes, porque de parecido existe a bola parecida, porque não é a mesma bola, a rede, a altura da rede e só. Todo o resto é diferente. O sistema de disputa, a quantidade de jogadores, o piso, o tamanho da quadra, os La fundamentos que se deve defensa, la jogar, ofensiva. a técnica de defesa, a técnica de ataque, o sistema de disputa na competição, tudo é diferente. Então, eu costumo falar que para um jogador de quadra, de sala, ir para a praia, ele vai precisar de pelo menos 1 ano e meio, 2 anos jogando para se acostumar, para se tornar um jogador competitivo. Y yo creo que por eso, eso hace más grande el nombre de Karsh Kirali, porque él ganó oro en sala y ganó oro en playa. Es un jugador enorme, una leyenda. Ele é o maior de todos. Nós no Brasil temos o hábito de falar, é o Pelé do vôlei. Quando vemos algum grande expoente, algum grande atleta de outros esportes, aqui no Brasil temos o hábito de falar, aquele é o Pelé. Usain Bolt é o Pelé do atletismo. Michael Phelps é o Pelé da natação. Porque nós consideramos o Pelé o maior de todos, no futebol e em todos os esportes. Então, temos esse hábito. E no voleibol, acredito que o Pelé seja o Kart Kirali. Oye, ahora que hablamos de fútbol, ¿cuál es tu equipo favorito de fútbol en Brasil? Flamengo. Flamengo. Grande momento vivemos. Campeão Oye, de tudo. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão carioca, campeão de tudo. ¿Flamengo juega en Río de Janeiro? ¿Dónde juega? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. A minha casa, eu moro no Leblon, no Rio de Janeiro. Um quartier, um bairro chamado Leblon. É 5 minutos do Flamengo. Eu sou sócio do Flamengo. Ah, muy bien. Então, assim, e joguei muitos anos no Flamengo. Durante 5 anos, antes de me tornar profissional, joguei vôlei no Flamengo também. Oye, y bueno, y aparte de Pelé, ¿cuál es tu futbolista brasileño preferido? Então, meu primeiro grande ídolo do esporte foi o Zico. 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 Brasil, en España 82. Exatamente, era o camisa 10, era o craque daquela seleção brasileira, que infelizmente não foi campeão mundial, e ele era o craque do Flamengo. Com o Flamengo ele foi campeão de tudo, campeão mundial, inclusive, e infelizmente ele não conseguiu ser campeão mundial com a seleção brasileira, né? Eu costumo falar, Alejandro, que se o Zico tivesse sido campeão mundial em 82, com aquele time, com aquela seleção brasileira que encantou o mundo, é muito provável que ele poderia estar na prateleira de Maradona, de outros grandes campeões, né? Muitos dizem, quero Pelé. Os argentinos adoram falar de Pelé e Maradona, né? E nós brasileiros falamos o seguinte: primeiro os argentinos têm que decidir quem é o melhor argentino, porque eles falam, uma hora falam que é o Messi, outra hora falam que é o Maradona, outra hora falam que é o Di Stéfano. Aqui no Brasil nós só temos o Pelé e todo o resto. Então a gente fala, argentinos, decidam quem é o melhor da Argentina para depois vir falar com o Pelé. Mas aí eu acho que o Zico, se tivesse vencido, ele estaria no mesmo, estaria um degrau abaixo do Pelé, mas seria um dos grandes da história. Muy bien. Y bueno, la última pregunta de fútbol, ¿quién te gusta más, Messi o
CR7? Pergunta difícil. Dois estilos diferentes, né? Dois estilos diferentes. Eu gostaria muito de ver os dois jogando juntos, porque os dois, na minha opinião, eles se completam muito. O Messi é mais genial, ele é mais habilidoso, ele é mais craque. O CR7 é mais determinação, é um cara mais focado, fisicamente muito forte. É difícil, mas em termos de talento, o Messi é superior. Ok, muy bien. Oye, otro saludo, dice Alfonso Solís, un buen amigo de México, él estuvo en la selección nacional. Dice, felicidades Alex, enorme invitado. Por favor, dale un saludo. Muchos nos sentimos inspirados con el gran capitán del voleibol brasileño, Nalbert Bittencourt. Muchas gracias. Oye, te iba a Depois eu quero preguntar. ver todos esses comentários. Eu consigo ver aqui, não? Ou só você consegue? Sí, bueno, si abres ¿estás en ordenador o en Estou, el teléfono? estou no computador, Ok, pues grande. abre tu computadora, entra a Facebook y busca Plus Volleyball y ahí aparece el feed. ¿Eh? Não, mas vou ficar aqui, senão vai dar um delay, né? Então Sí, depois eu assisto lá e compartilho com todos os meus fãs sí, aqui no Brasil. sí, pero después yo te mando, terminando, te mando el link de esto se queda grabado en Facebook, te lo mando para que lo puedas ver y lo puedas compartir. ¿Eh? Muito bom. Oye, ¿qué opinas del voleibol de nieve, el snow volleyball que Giva ha estado jugando algunos eventos promocionales? ¿Crees que va a funcionar o no? ¿Tú jugarías snow volleyball? Não, hoje eu não consigo. Hoje o meu esporte, o meu deporte é ciclismo. Ciclismo. É um esporte novo que eu descobri que eu faço agora. Não consigo mais jogar vôlei, muitos problemas físicos e infelizmente não consigo mais jogar. Agora o voleibol de neve, não sei, pode ser uma alternativa para os Jogos Olímpicos de Inverno, mas acredito que precisa ainda amadurecer. Escorrega muito na neve, é uma situação difícil para todos os atletas. Acho que do ponto de vista promocional, do ponto de vista de marketing, acho que foi um acerto levar o voleibol de neve para a Olimpíada, para grandes eventos de esportes de neve, para poder divulgar o voleibol. Ok. Oye, Albert, cuéntanos, entonces, ya contaste algo de cómo empezaste jugando, pero ¿tu deporte siempre fue el voleibol o cuando eras niño jugabas fútbol y después el voleibol? ¿Siempre el voleibol desde qué edad? Como todos os garotos brasileiros, todos os ninhos brasileiros, meu primeiro esporte, futebol, com 6, 7 anos, jogava muito futebol, eu adorava, eu vivia com uma bola de futebol no braço. Minha mãe sempre disse que eu não podia ver uma bola, que eu queria ir atrás da bola, queria jogar, queria correr, o esporte sempre foi uma paixão, desde bebê até, desde bem pequeno. Mas quando o voleibol apareceu, aos 11, 12 anos, eu esqueci o meu amor pelo futebol, mesmo porque eu não era tão bom, e aí passei a jogar voleibol, vi que levava jeito, vi que tinha um certo talento, e acho que foi uma combinação que deu muito certo, né? Porque esse meu amor por esportes em geral e uma modalidade que eu jogava bem. Então, assim, sempre fui muito competitivo, sempre gostei muito de ganhar, e ali acho que o meu amor pelo vôlei surgiu por conta disso, por esses componentes. Eu gostar de esporte, gostar de ganhar, gostar de jogar bem, e foi uma grande paixão que dura até hoje. Wow, excelente. Y decías que fuiste llamado que a los 14, 15 años a selección nacional juvenil. Foi com 17 anos, A 17. seleção seleção cadetes, seleção de cadetes, a minha primeira, 1991, com 17 anos. No ano seguinte, já fui para a seleção de juniores, né, para a seleção juvenil, que falamos aqui. Fui campeão mundial cadete, e aí, 2 anos depois, campeão mundial juniores, sub-20. E o Zé Roberto Guimarães, que é técnico da seleção feminina hoje, ele era técnico da seleção masculina
em 1992, 1993, e aí ele me convocou, saí das juniores direto para a seleção principal, para a seleção adulta, em 1993. Oye, Desde aí fui direto até 2004. ¿recuerdas en qué ciudades fueron ese Mundial de Cadetes y Mundial de Juveniles, de Juniors? O Mundial Cadetes foi em Portugal, na cidade do Porto. Ganhamos na final contra a União Soviética. Olha, não era a Rússia ainda, era a União Soviética. Estou velho. Nessas horas eu vejo que estou velho, porque eu joguei contra a União Soviética. Olha só. ¿Y el Juniors? Juniors foi na Argentina, em Rosário. As finais foram em Rosário. Final contra a Itália. Brasil 3, Itália 1, em Rosário. E depois o Mundial principal, o Mundial adulto, em 2002, também na Argentina. Na Argentina. No Luna Park, em Buenos Aires. Final contra a Rússia, 3-2. Wow, wow, excelente. Oye, Albert, y en toda tu carrera, ¿quiénes dirías que fueron las personas que más influyeron en ti durante esta etapa de cadete, junior hasta mayores? Muito boa pergunta, muito boa, porque várias pessoas me influenciaram muito, vários treinadores me influenciaram. Eu não posso me esquecer do meu primeiro treinador, quando eu tinha 12 anos de idade. Ele foi muito importante, porque ele acreditou em mim. Ele acreditou, ele me colocou para jogar com garotos mais velhos do que eu. Ele tinha um carinho muito grande por mim e era um professor, ele era um educador. Ele me educou não só para jogar vôlei, me educou para a vida. E isso foi muito importante naquele momento. Além da educação que eu tinha na escola, na minha casa com os meus pais, eu tinha esse meu treinador como um professor também. O Renato Alves, o nome dele. Ele não trabalha mais com vôlei, mas ele foi muito importante naquele momento. Depois, já na seleção brasileira, na seleção nacional, o meu treinador nas categorias de base, cadete, juniores, era o Marcos Lerbach. Marcos Lerbach. Ele foi treinador da seleção brasileira de categorias inferiores durante muitos anos. Ele foi muito importante para mim também. E ele me deu a primeira oportunidade profissional no Minas Tênis Clube com 18 anos. Ele era o técnico da seleção juvenil e era técnico do time adulto do Minas. E ele me convidou para me tornar profissional lá. Ele foi o cara que abriu os horizontes para mim. Não tem como deixar de falar também do Zé Roberto, que foi o primeiro a me convocar. Minha primeira Olimpíada, Atlanta 96, foi com o Zé Roberto, de técnico. E um pouco mais adiante, o Bernardinho. Acho que o meu melhor momento, o momento áureo, o meu auge na carreira, foi com o Bernardinho, e ele me inspirou muito também, não só como treinador, mas como líder. Era um grande líder. Eu me tornei um capitão melhor por conta da liderança dele, liderança muito forte. E, sem dúvida alguma, acho que de todos assim, os que eu trabalhei profissionalmente, o Bernardinho é o que eu tenho as melhores lembranças por todas as vitórias juntos. Excelente, gracias por compartir, Albert. Oye, y ya que hablas de Bernardinho, bueno, todos sabemos o tenemos una imagen de Bernardinho que en la cancha es muy aguerrido, pelea todas las bolas, es un ganador, pero ¿qué nos podrías decir de él? Nada personal, pero ¿qué nos podrías decir de él poco fuera de la cancha? Esta parte de líder que dices. Ele sempre é um exemplo, uma pessoa apaixonada, ama muito o voleibol, e ele demonstra esse amor o tempo inteiro. O tempo inteiro ele respira, ele vive voleibol, e isso acaba contagiando todos os que estão trabalhando com ele. É impressionante todo o vigor, toda a disposição que ele põe nos treinamentos, nos jogos, mas também fora dali. Ele estuda, ele vê vídeos, ele é incansável, sempre pensando na preparação, na melhor preparação para os atletas. Ele é um líder que, muitas vezes, é um líder duro, mas é um líder justo, um líder que tem ética e um líder que lidera pelo exemplo. E isso tudo acaba sendo muito importante para todos os seus liderados, para todos os seus jogadores, que tem sempre nele uma referência muito forte.
Claro, sí, 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 bueno, se le ve la energía en la cancha, es un hombre que nunca quiere perder, es un ganador y él está ahora, ya no está con el equipo nacional. He leído en los últimos días que la selección de Irán podría estar interesado en Bernardinho, veremos qué pasa, ¿no? Pelo que eu conheço o Bernardinho, ele não dirigiria, ele não seria treinador de outra seleção. Com toda a história que ele tem com o Brasil, talvez o único convite que poderia seduzi-lo seria um convite para dirigir um clube na Itália ou uma universidade nos Estados Unidos, porque ele tem trabalhos hoje em dia relacionados à educação, a empreendedorismo também, mas dirigir uma outra seleção contra a seleção brasileira, acho muito pouco provável. Coincido contigo, creo que eso está difícil, creo que va a ser difícil. Oye, mi estimado Albert, en tu carrera, y esto puede ser de tus inicios o hasta tu final de la carrera, ¿qué jugadores contra los que te enfrentabas disfrutabas más jugar? ¿Con qué jugadores te enfrentaba un mayor reto jugar de toda tu trayectoria? Eu, assim, não consigo lembrar de jogadores, eu lembro de equipes. Equipes. Acho que o grande rival da minha geração foi a Itália. A Itália era o grande time nos anos 90 e eu cheguei na seleção brasileira principal nos anos 90, então eu perdi muito para a Itália, apanhei muito da Itália e participei como capitão da transição, né? Do momento em que nós perdíamos para o momento em que nós só ganhávamos. Então, no início dos anos 2000, em 2001, começamos a ganhar da Itália, lá na Liga Mundial 2001 na Polônia, vencemos a final por 3-0, e dali em diante passamos, se não me engano, quase 10 anos sem perder para a Itália, ganhando tudo. Mas sempre foi o nosso grande rival, porque nós jogávamos em clubes italianos, então tinha toda uma relação especial, né? E, além disso, a final olímpica de 2004 em Atenas foi contra a Itália. Então, algumas finais de Liga Mundial sempre contra a Itália, finais importantes a Itália. Então, a minha geração teve a Sérvia como grande adversário, Rússia, teve Cuba, teve Estados Unidos, mas o grande adversário, o grande oponente foi a Itália. Sí, bueno, esa Italia de los noventas que ganó todo, menos la medalla de oro, con Assim. Cantagalli, con Sorsi, con Gianni, con Sartoretti, Fey, etcétera, grandes jugadores. Y recuerdo yo muy bien esos grandes enfrentamientos entre Italia y Brasil, era todo un clásico y un gusto verlos en la televisión. Los pocos minutos que en México pasaban en ese entonces voleibol en la televisión, muy pocos minutos, entonces había que aprovechar, ¿no? Ah, sim, sim, sim. Que eso también me gusta. Agora melhora, agora tem internet, a internet ajuda, né? A gente podemos acompanhar mais com a internet, mas naqueles momentos, anos 90, início dos anos 2000, existia uma limitação realmente. Você acredita, Alejandro, que eu não tenho muitos jogos na internet para eu assistir jogos meus na internet? Não tem tantos. E joguei até outro dia, infelizmente. Eu fui assistir os meus próprios jogos agora, na pandemia, que o Sport TV, que é o canal onde eu trabalho, fez várias reprises, transmissões de jogos antigos que eu estava jogando. E é só ali que eu assisti. O sea, no te has visto muchas veces en televisión tú jugando. Não, não, poucas vezes. Porque Oye, sempre jogávamos terminava o campeonato, já tinha outro, parávamos pouco em casa, então eu assistia pouco. Que ese punto que tocas me encanta, Albert, porque tal vez las generaciones jóvenes de hoy no alcanzan a entender esto, pero hace 20 años tú no podías ver lo que quisieras, o sea, no había Facebook, no había YouTube, no había redes sociales, era muy complicado. Yo me acuerdo cuando la última vez que México fue a la World Cup en Japón fue en el 91. Hay muy pocos recuerdos de eso, hay muy pocas notas en el periódico, no hay video de eso, porque, o sea, no estoy hablando de hace 100 años, hace 30, no había todo lo que tenemos hoy. ¿Cómo
¿Cómo explicarle esto a las generaciones jóvenes de hoy de la gran ventaja que tiene de poder tener toda esa información a la mano? É uma grande vantagem, sim. Se os jovens de hoje aproveitarem todos esses recursos, certamente podem se tornar jogadores muito melhores do que nós fomos naquela época. Mas tem uma situação que muito me preocupa. Não sei no México, não sei nos outros países, mas aqui no Brasil eu percebo que os jovens estão conectados demais, eles ficam demais na internet e muitas vezes eles têm uma dificuldade de concentração, de foco no treinamento, coisa que as gerações antigas tinham mais. Nós não tínhamos muito entretenimento, nós não tínhamos muitas distrações e nós focávamos, nós nos concentrávamos em treinar, em jogar, em jogar. Agora é um pouco diferente. Agora existem muitas coisas, muitas oportunidades que a internet, que o celular, que o computador dão. Então, assim, tem os dois lados. O que eu digo é que quem souber aproveitar o que esses recursos têm de bom, certamente vai se tornar um profissional melhor, um atleta melhor. Agora, aqueles que não conseguirem, que utilizarem isso e não conseguirem focar no que é importante, que é o treinamento, que é o foco na preparação diária para os jogos, certamente vai ficar para trás. Eu tenho observado isso aqui no Brasil e é um pouco preocupante. Muitos atletas desistindo e com dificuldade de concentração. Sí, bueno, he platicado aquí con muchos invitados y varios de ellos me dicen lo mismo que tú, que es complicado a veces, hay muchos distractores para los jóvenes que no les permiten concentrarse realmente en el juego, ¿no? Tal vez como lo hacíamos en otras generaciones, pero de muchos lados del mundo me han comentado eso. Bueno. Muita gente deve estar sofrendo. Hoje eu vejo no Instagram, no YouTube, vídeos e muita gente que faz vídeos bonitos e tal. E o voleibol não é aquilo. O voleibol não é fazer vídeo bonito no Instagram. É você saber treinar, você saber se preparar, você saber competir, você ter capacidade de concentração. Enfim, acho que nós não podemos perder essa essência do esporte. Claro. Oye, dice Emanuel Batani de Acapulco, México, que Nalber Bittencourt, ¿a quién considera el mejor jugador brasileiro de la historia? Muitas graças. Não, acho que temos muitos jogadores espetaculares aqui no Brasil. É muito difícil falar 1, 2, 3. São gerações e gerações de grandes jogadores. Cada um marcou de um jeito, mas acho que a grande estrela aqui no Brasil, em todo esse tempo, foi sempre a seleção brasileira, a parte coletiva. Nós vencemos tanto porque sempre priorizamos e botamos a parte coletiva em primeiro lugar. Eu não estaria falando aqui como campeão olímpico, campeão mundial, se não tivesse trabalhado tanto em equipe como foi. Então, fica difícil. O voleibol é um esporte que as posições são específicas, tem jogadores de características muito diferentes. É difícil falar quem é melhor, quem é pior. Tem funções, e tem funções que se complementam. Então, aqui no Brasil, a gente evita ficar falando, né, quem foi melhor, quem não foi, esse tipo de coisa. Foram muitos craques. Oye, pero ¿podrías nombrar a un top 5, top 5 o no? Posso tentar, né? Posso tentar construir um raciocínio dentro dessa escolha, como eu fiz. Eu já falei para você que um site importante aqui do Brasil de voleibol me perguntou quais seriam os 5 maiores atletas de voleibol de todos os tempos, os que eu vi jogar. E eu coloquei a Mireia, a cubana Mireia, como a única mulher. Botei o Kurt Kirali como o Pelé do vôlei, o maior de todos no vôlei. E aí coloquei 2 colegas meus, 2 companheiros meus que são muito vencedores, o Giba e o Sérgio Escadinha, o líbero, Sérgio Líbero e Giba, pela condição técnica e por todos os resultados que tiveram, né? Porque foram os 2 maiores símbolos, os caras que conseguiram mais vitórias, mais longevidade em grandes resultados naquela minha geração. Eles participaram de
o Giba de 3 Olimpíadas, o Serginho de 4, 2 ouros e 2 pratas, é inacreditável. E eu coloquei como quinto maior um fenômeno que, na minha opinião, é o maior fenômeno da história do vôlei, que é o Leon, que desde 15, 16 anos jogava na seleção principal, e que hoje em dia é o melhor do mundo. Eu botei esses 5. Agora, é complicado, poderia botar 10, poderia botar 15, deixei muita gente boa de fora, né? Não citar ninguém da Itália, não citar ninguém da União Soviética lá dos anos 80, até mesmo dos Estados Unidos, não citar outros brasileiros que podem entrar, é uma decisão muito difícil. Agora, nos meus critérios, eu escolhi esses 5. Gracias por contestar la pregunta, Albert. Dice Alfonso Solís que sí, el Internet nos da la posibilidad de saludar a jugadores de gran calidad mundial como tú, y eso jamás lo imaginamos en los 90s. O sea, Albert, estamos hablando en real time, en tiempo real, tú y yo, tú en Brasil y yo en México, y nos están viendo todo el mundo. En los 90s esto no lo hubiéramos imaginado, no lo hubiéramos creído. É algo muito, muito interessante, e eu costumo falar aqui com os meus amigos, com a minha família, né, Alejandro, que ainda bem que essa pandemia veio nesse momento do século XXI, onde temos toda essa tecnologia que a gente pode, de alguma maneira, compensar, né, a ausência física, fazendo esse tipo de conversa, tendo a oportunidade de rever jogos antigos ou de rever memórias, de rever os amigos todos juntos numa plataforma como essa. Imagina há 30 anos atrás uma pandemia como essa. Como seria difícil? Seria mais difícil, porque é algo que o ser humano precisa se relacionar, né? Já que a gente não pode se relacionar presencialmente, que a gente compense se relacionando na internet, né? de forma tecnológica, com esses recursos da tecnologia, mas acho que é uma boa forma da gente compensar essa ausência. Sí, y precisamente esos factores fueron los que a mí me llevaron a iniciar este proyecto hace 4 meses, y hoy pues ya estamos en el episodio 93 con el gran, el Olha, eterno capitán de Brasil, Nalber Bittencourt. Muchas gracias, Nalber. meus parabéns pelo episódio 93, olha só que legal. Por cierto, la semana que entra, deja ver, te digo bien qué día, creo que es el martes. El martes voy a tener aquí a otro gran brasileño, lo debes conocer, a Paulo Turchi. Sim, Va a árbitro estar aquí, internacional, el martes va a estar muito, aquí. muito bom árbitro, um dos melhores do mundo no momento. Así es. Y bueno, también quiero tener a Ari Grasa, estoy trabajando en eso para poder invitar a Ari Grasa. É um pouco mais difícil. Un poco más difícil, sí. Bueno, otro mensaje, dice Juan Alberto Negrete, buen amigo de México. Nalbert, como embajador del voleibol en Brasil, ¿qué trabajo realizan las favelas con los niños y qué resultados obtienen? ¿Es difícil? Essa é uma ótima pergunta. Realmente é difícil. Há tentativas, né, de levar o esporte para as favelas, mas a gente sabe que há muitos lugares em que a violência é muito grande e que há muito perigo. Então, até mesmo é recomendável que nós não entremos, né? Mesmo porque você deve saber, no México também vocês têm esse tipo de problema, né, do tráfico de drogas, e aqui no Brasil, aqui no Rio principalmente, o tráfico de drogas acontece nas favelas. Então, acaba sendo um território um pouco difícil, um pouco perigoso. Infelizmente, porque tenho certeza que poderíamos recrutar muitos ninhos, né, muitas crianças para poder jogar vôlei e se tornarem grandes jogadores também. Muy bien, gracias, Nalbert. Dice Mikel GP, no sé qué país es, dice Mikel GP, una completa inspiración al ver a Nalbert jugar con la selección de Brasil. Muchas gracias, muito obrigado. Thank you, no sé nacionalidad. Oye, Nalbert, hablando de toda tu trayectoria como jugador, Liga Mundial, Campeonatos del Mundo, jugaste en Italia mucho tiempo, olímpico, etcétera.
¿qué juego recuerdas en especial donde hayas tenido que esforzarte al máximo para lograr el éxito o la victoria en ese juego? ¿Algún juego en especial? Um jogo é difícil. Com a seleção brasileira foram mais de 400 jogos. Imagina só, mas certamente os jogos que nós mais nos emocionamos, aqueles que nós mais recordamos, as finais de campeonatos importantes. Então, se eu tivesse que escolher um jogo, eu escolheria a final do Mundial, final do Campeonato Mundial 2002, na Argentina. Foi uma grande atuação, do ponto de vista individual, um jogo muito difícil, um jogo decidido nos detalhes contra a Rússia e que ali me deu o terceiro título mundial na terceira categoria diferente. Então, aquele jogo foi um jogo especial, foi naqueles jogos que a bola estava lenta, que eu estava flutuando em quadra, de tão confortável que eu estava. Wow, muchas gracias por compartir. Dice Mikel GP que eres de México, es mexicano. Gracias. Muchas gracias. Oye, Nalbert, ¿ahora qué haces? ¿Eres entrenador? Entiendo que eres comentarista, más que nada de televisión, juegos de vôlei. Sim, então eu sou comentarista. Eu parei de jogar, encerrei. Oye, comentarista igual que Nalbert, igual que Karch. Como? Igual que comentarista igual que Hugo Conte, también es comentarista en Argentina. Sim, Hugo Conte, comentarista. Eu já encontrei. Karch Kirali también es comentarista. A Karch Kirali é treinador da seleção. Sí, pero también femenina. Él es comentarista de los juegos de vôlei de praia? No, de universitário. Legal. Eu não sabia disso. Não sabia. Sim. Pero bueno, cuéntanos. Então, eu parei de jogar, me aposentei em 2010. E eu sou do Rio de Janeiro. E a empresa de comunicação, a maior do Brasil aqui, que é a Rede Globo, o Grupo Globo, que são os detentores dos direitos de voleibol, eles transmitem todos os campeonatos de voleibol aqui no Brasil e da Federação Internacional também, eles são daqui do Rio. E aí, em 2010, alguns meses depois de eu encerrar minha carreira, tinha um campeonato mundial. Foi na Itália, o masculino, e no Japão, o feminino. E o Sport TV, que é o canal de esportes do Grupo Globo, me convidou para ser um dos comentaristas ali. E aí acabou dando certo. Eu gostei muito, adorei a experiência de trabalhar comentando, com comunicação. E aí, desde então, eu sou comentarista. Já são mais de 10 anos. São 10 anos comentando. Já fui a 2 Olimpíadas. Fui a Londres 2012, Rio 2016. Estava com a passagem comprada para Tóquio 2020. Estaria lá em Tóquio agora, mas fica para o ano que vem. Né? Já vou na minha terceira Olimpíada como comentarista. Comentei todos os jogos, todos os campeonatos mundiais, todas as ligas mundiais, Liga das Nações, Superligas nacionais, tudo. Então, é muito legal, porque é uma empresa, né, o Grupo Globo, que eles compraram o voleibol, eles acreditam muito no vôlei e precisam de comentaristas que estejam full-time trabalhando para eles. Então, eu sou contratado da empresa. Sou eu, a Fabi Líbero, Fabi, que parou de jogar também, e o Carlão, que é o outro capitão de 92. É o capitão de 92, o capitão de 2004, a Fabi, e tem o Marco Freitas, que é treinador de vôlei de praia, que ele foi medalhista olímpico em Atlanta e em Sydney 2000, no feminino. Então, somos nós 4 os comentaristas e nos revezamos comentando os jogos. Além disso, ainda dou palestras motivacionais em empresa, muitos eventos corporativos acontecendo, inclusive na pandemia, né, online, tenho feito muitas. Algo que aqui no Brasil, a história do vôlei ela é tão respeitada que as empresas elas querem nos ouvir para falar de trabalho em equipe, liderança, preparação, busca da excelência e tudo, e ainda tem o projeto no Banco do Brasil, Embaixadores do Esporte. Então, a minha transição de carreira foi muito bem feita, graças a Deus. Excelente, me da mucho gusto, Naldo, que sigas involucrado en el voleibol. Realmente, alguien como tú tiene que estar aquí en el voleibol. Treinador, muita gente me pergunta, antes que me perguntem, Alejandro,
porque não quis ser treinador, não me atrai. Quando eu encerrei, eu falei, eu sei que eu não quero ser técnico. Agora vou ver o que eu vou querer. No, te entiendo perfecto porque yo jugué voleibol cuando era joven, no a tu nivel, por supuesto, pero también a mí nunca me interesó ser entrenador, no me llamaba la atención, ¿no? Me gusta más hacer cosas ahora que hago de promoción, de marketing, mucho más que haber sido entrenador. Fui árbitro mucho tiempo también, pero me gusta más. Lo que hago ahora tiene mucho que ver con cómo desarrollar afición, cómo llevar gente a los estadios, cómo ayudar a hacer una liga Perfeito. profesional, semiprofesional en México. Pero en eso estoy y pues aprovechando esta pandemia para desarrollar este proyecto que ha sido para mí muy satisfactorio, la verdad. Não, impressionante. Está de parabéns. Só grandes estrelas do vôlei mundial. Así es, así es. Oye, Nalbert, eh, sé que se ve lejano los Olímpicos del próximo año, pero aparte de Brasil, que es obvio, ¿qué equipos crees que estén peleando ahí los primeros lugares? Sé que es complicado adivinar, pero ¿cuáles crees que sean los que estén arriba? El No masculino, femenino y masculino, los dos. sim. No masculino, Brasil chega forte como favorito. Polônia, muito forte, campeã Campeón mundial. mundial. Estados Unidos, sempre muita tradição. Rússia, muita tradição, bicampeã da Liga das Nações. França, time perigosíssimo. Itália, muita tradição. E um pouco abaixo, a Argentina. Acho que o Irã ainda não tem maturidade para chegar muito longe, mas a Argentina passa a ser um time perigoso. Acredito que fora desses que eu falei, muito difícil conquistar alguma medalha. Entre esses 6, 7, muita coisa pode acontecer. É difícil cravar quem vai ser ouro, quem vai ser prata, quem vai ser bronze. Muita coisa pode acontecer. No feminino, eu acredito que a Sérvia, Estados Unidos, China, Brasil sejam os 4 times que possam estar na frente nessa briga pelas medalhas. Acho que são os times que têm... E a Itália, desculpa. Itália também. Itália foi vice-campeã mundial, né? Então, acho que esses 5 times aí vão brigar por 3 medalhas olímpicas. Claro. ¿Y en playa tienes alguna idea de juegos de playa o no conoces mucho? Não, conheço, eu tenho acompanhado. Eu cobri o campeonato mundial, o último campeonato mundial na Alemanha, em 2018, em 2019. El año pasado, Ano 2019. passado, sim. E acho que as duplas brasileiras, pela primeira vez, não chegarão como favoritas, nem no masculino, nem no feminino, mas tem chances, porque o vôlei de praia é diferente. O vôlei de praia, se você encaixa um bom jogo naquela semana, acaba dando certo. E o Brasil tem muita tradição. Eu acredito que alguma medalha possa sair, mas o Brasil não chega como favorito, não. Acho que no masculino, a Noruega, grande time, o Molsorum, são jogadoraços. A Alemanha, que ano passado surpreendeu, o Wickler, Tole Wickler, vice-campeões mundiais. Os russos, Krasilnikov e Stoyanovski, esses aí são 3 duplas muito fortes, e a gente tem sempre que levar em consideração, como eu falei, Brasil, Estados Unidos, que tem muita tradição. No feminino, eu acho que o Canadá, Estados Unidos, talvez a Ágata e Duda do Brasil possam estar chegando ali, mas é um cenário um pouco aberto, porque pela primeira vez não existe uma hegemonia, não existe uma dupla no feminino e no masculino que seja muito favorita. Nós sempre tivemos isso, dessa vez não tem. Oye, la pareja de Allison y Cerruti ya no juegan juntos. Alisson e Álvaro. Y Era Alisson e Bruno. Não, Allison y Bruno. Bruno joga com o Evandro e Alisson joga com o Álvaro. Eles se separaram. Okay. Então, eles perderam um pouquinho. Eu acredito que se Alisson e Bruno estivessem juntos, certamente poderiam chegar como favoritos. Oye, ¿tuviste oportunidad de estar en el juego de medalla de oro del playa masculino, que fue épico con la lluvia cayendo ahí en Copacabana? Sim.
¿Cómo era el ambiente? Descríbenos cómo era el ambiente en Não, Copacabana. eu não estava porque eu estava trabalhando na sala, eu estava trabalhando na quadra, que muitos jogos, nós tivemos jogos todos os dias, feminino, masculino, e não tinha como, mesmo porque o jogo foi meia-noite. O jogo foi meia-noite, estava chovendo, foi algo inacreditável. Não sei se foi meia-noite ou 1 hora da manhã, foi no horário assim, inacreditável, acho que pela TV americana que comprou os direitos, né? Mas foi um cenário épico, porque a arena de Copacabana cabia muita gente, uma arena, a maior arena que eu já vi na minha vida, linda, 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 e torcendo para uma dupla brasileira, né? Isso foi mais legal. Muy bien. Oye, dice otro saludo, Salvador Escalón, un buen amigo acá de México, entrenador, coach. Dice, tuve la oportunidad de saludar en el World Tour 2005 en Acapulco, una excelente persona y como jugador fabuloso. Gracias por darnos tantos espectáculos y más en estos Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Oye, Apenas 2004, muita alegria. oye, ya estamos por terminar, Nalbert. Una pregunta. Seguramente tú estuviste en el juego inaugural de Río 2016, donde México le ganó el primer set a Brasil. ¿Qué pasó 3-1, jogo difícil. qué pasó por la mente de la fanaticada brasileña en ese momento? Ali a seleção brasileira estava um pouco tensa. Era uma seleção que vivia sob muita desconfiança, porque tivemos aquela geração, né, a minha geração de Atenas 2004, que venceu tudo praticamente por 10 anos, era uma geração, muitos consideram a melhor da história, mas e aí veio essa geração de 2016 depois, né? E eles perderam muito antes da Olimpíada, perderam o Campeonato Mundial, perdiam Liga Mundial, então existia uma desconfiança em relação àquele time, e principalmente jogando uma Olimpíada no Rio de Janeiro, uma pressão maior. Então aquele jogo foi perigoso, foi um jogo perigoso, que o México ganhou o primeiro set e o Brasil só conseguiu entrar no jogo a partir do final do segundo set. E, enfim, mas a partir dali, né, o Brasil foi encaixando, não começou, depois perdeu para os Estados Unidos, perdeu para a Itália, só foi mesmo entrar na competição no jogo contra a França, no último jogo da primeira fase. E a partir dali ganhou todos os jogos. Oye, ¿qué te imaginas que les dijo Bernardinho en ese momento para empezar el segundo set al equipo? Primeira coisa, assim, porque existe sempre uma tensão grande na estreia. E aí você enfrenta um time como o México, que era um time franco atirador, que nós falamos aqui, né? Sem responsabilidade nenhuma. E é sempre um jogo perigoso. O Bernardinho, ele sempre valoriza os adversários, ele nunca menospreza, ele sempre vai encontrar qualidades no time adversário. E certamente ele falou, vamos tomar muito cuidado, porque esse time é um time bom, eles já ganharam o primeiro set, vamos entrar no jogo, concentração, e não é a qualquer hora que a gente quiser que a gente vai ganhar, não. Eu tenho certeza que ele falou isso. Sí, porque otro resultado diferente a la victoria en el primer juego hubiera sido catastrófico en Maracanciño. Uma catástrofe. O Brasil não passaria nem da primeira fase. Seria uma vergonha. Oye, Albert, ha sido un gusto platicar contigo. Me encantaría preguntarte por último, ¿cuál es tu comida mexicana favorita? Sabe que aqui no Brasil tem vários restaurantes mexicanos, são comidas apimentadas, né? Comida picantes, mas tem como chama aquela mini pizzazinha que vem apimentada? Oh, meu Deus! Mini pizza, no sé, los sopes, las picadas. Eu esqueci. É porque tinha um restaurante mexicano aqui perto e eu comia muito isso lá. É como se fosse uma massa que Pero aí... de maíz. Nachos? Não, nachos não. Ah, nachos? Não. Tostadas? Tostadas mexicanas. Okay. Muito... Eu comia muito. Quando eu fui a Acapulco, eu comia também. Muito bom. ¿Te gusta el picante? Sim. Inclusive na Itália, a minha massa, meu molho predileto era picante, né? Era aquela massa sempre com um pouco de pimenta. Das vezes que eu fui no México,
e das vezes que eu comi restaurante mexicano, eu sempre pedi apimentado também. Muy bien. Oye, la última ahora sí, de todos los clubes que jugaste, ¿cuál es el que más disfrutaste? ¿Jugaste en Brasil? ¿Jugaste en la Juve en Italia? ¿Jugaste en Japón en el Panasonic? ¿Regresaste a Italia? Después en la Módena, en el Minas. ¿Cuál fue la etapa que más disfrutaste de clubes? Acho que o Minas foi muito importante na minha carreira, porque foi o primeiro clube profissional e o último. Minha última temporada foi no Minas também. Então eu participei de Superligas lá no Minas como novato e como veterano, né? Foi bem legal. Mas também o Banespa aqui foi um clube muito importante. Joguei 4 anos no Banespa, joguei 3 anos no Minas, 4 anos no Banespa, campeão da Superliga, campeão brasileiro pelo Banespa, e joguei 4 anos lá em Macerata, né? A Lube na época que era Macerata, agora é em Civitanova. Así es, Acho así que, es. acho que de todos esses clubes aí, esses três, não dá para falar um só, mas certamente a experiência no exterior, lá na Itália, no Macerata, foi uma experiência muito forte. Y en Japón se vive con mucha intensidad el vóley, ¿no? Ah, sim, sim, sim. Mas eu joguei 1 ano só no Japão, na Panasonic. Foi uma experiência muito interessante, mas não foi um clube que me marcou muito pelos resultados e por ter sido uma temporada bastante curta. Mas Ok. o Japão é entusiasmo puro, né? E teremos uma Olimpíada histórica no que vem, se tudo correr bem, se Deus quiser. Se a Ojalá, vacina chegar. ojalá que sí, Albert. Oye, pues, ha sido un gusto y un placer predicar contigo, uno de mis ídolos del voleibol que no era más joven. Como ya viste, tienes muchos fans acá en México, muchos más de los que te imaginabas. Pero yo te quiero agradecer nuevamente el tiempo, agradecer a la gente que nos vio y nos escuchó, y me encantaría que nos dieras un mensaje final para la gente que nos ve y nos escucha, Albert. Uma grande mensagem positiva ao México. Espero que vocês estejam bem, que vocês se cuidem. Esse vírus tá por aí ainda, está por aqui, está pelo mundo inteiro. É muito importante que todos nós nos cuidemos uns dos outros agora e que em breve, né, a gente possa, que essa relação Brasil-México possa crescer, que o voleibol mexicano possa evoluir, possa crescer, possa melhorar, para que a gente possa visitar o México, para que o México possa visitar o Brasil. Enfim, são países muito parecidos, países que têm a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, o mesmo espírito, e é muito bacana, foi muito bacana ter conversado com todos vocês aqui. Um agradecimento especial a você, Alejandro. Espero te ver pessoalmente em breve. Tá certo? Muy bien. Yo también, un gran gusto platicar contigo, con Albert Bittencourt, el eterno capitán de la selección brasileña, así te conocemos acá, ni modo. Pero un gusto platicar contigo, Albert, que nos hayas compartido parte de tu historia, de tus pensamientos, y espero que nos veamos muy pronto en una cancha, lo que más nos gusta, que es el vóley. Sim, perfeito. É exatamente isso. Tomara, isso tudo vai passar e estaremos firmes. Muy bien. Albert, Maravilha. un saludo Um, hasta Brasil. um grande abraço a todos vocês. Alejandro, parabéns e muito obrigado. Muitas graças. Gracias a ti, Albert. Nos vemos. Tchau, tchau.